Olá, eu sou Juliano Tiam e este é o terceiro vídeo de análise de What If e semanalmente eu vou trazer um novo vídeo para comentar sobre os episódios. Então, se você ainda não me segue, já segue o meu perfil no Instagram e se inscreve também no canal do YouTube e bora para análise. E se o mundo perdesse os maiores heróis? Esse episódio retrata uma realidade em que os Vingadores foram mortos antes mesmo de se tornarem os Vingadores. Diferentemente dos episódios anteriores em que a gente tem menos personagens como protagonistas, esse terceiro episódio conseguiu aí condensar várias referências do primeiro filme dos Vingadores, do Incrível Hulk, Thor, Homem-Formiga e Capitã Marvel. Para quem estava esperando que os episódios pudessem se conectar de maneira que no final tudo ficasse interligado, esse episódio 3 causa uma certa confusão nessa possibilidade. A gente tem vários arcos sendo trabalhados dentro desse episódio que é retratado em um período de uma semana, de segunda a sexta. O episódio começa na segunda-feira com o Tony Stark morrendo de uma espécie de parada cardíaca após a Viúva Negra ter aplicado uma injeção de dióxido de lítio para reduzir aí os sintomas que o reator que ele usava na sua armadura estavam causando. E para quem não se lembra, lá nos filmes do Homem de Ferro, a gente vê que esse reator estava, na verdade, envenenando Tony Stark. Já na terça, o Thor vem para a Terra para resgatar o Mjolnir e acaba morrendo pela flecha do Gavião Arqueiro. E aqui a gente tem uma cena bastante engraçada com o agente Coulson elogiando o belíssimo cabelo do Thor e dizendo o quanto que ele era bonito. Ainda nesse arco, o Gavião Arqueiro é detido pela SHIELD e morre de forma bastante misteriosa. E é bem interessante acompanhar esse episódio porque a gente realmente fica intrigado com essas mortes, que já ficou mais do que claro que esse assassino está caçando todos os membros da iniciativa Vingadores que o Nick Fury projetou para salvar o mundo. E o vilão acaba por ser alguém que me surpreendeu bastante. Comenta aqui se você também ficou surpreso com o vilão deste episódio. Na quarta-feira, o Loki invade a Terra por um motivo bastante diferente dos filmes lá dos Vingadores, que é, na verdade, para vingar a morte do seu irmão. E convenhamos que sempre é muito prazeroso assistir qualquer coisa com o Loki. Na cena em que o Hulk e a Viúva Negra estão sendo atacados pelo agente Ross, a gente vê a Natasha Romanoff na sua icônica pose, que também foi motivo de piada lá no filme solo da Viúva Negra, em que a sua irmã Yelena acabou tirando onda com ela. A referência que a gente tem do Hulk é bem interessante porque no filme O Incrível Hulk, ele foi protagonizado por Edward Norton. E lá o personagem do Bruce Banner usa um boné e uma blusa da pizzaria do Stanley, como uma espécie de disfarce. E nós temos sim uma variante nesse episódio também, porque a aparência do Bruce Banner nesta animação é claramente do Mark Ruffalo e não o do Edward Norton. Já na quinta-feira é descoberto que a identidade do grande vilão que está caçando os Vingadores é o Hank Pym de Homem-Formiga. E foi bem interessante ver esse personagem como vilão. Ele tem aí tentado se vingar da SHIELD pela morte da sua filha Hope, que aqui um What If, ao invés de ela se tornar a Vespa, ela vira uma agente da SHIELD e é morta numa missão, assim como aconteceu com a sua mãe. E o Hank Pym tá cego de ódio e a gente tem aí uma cena de luta entre ele e o Nick Fury, que é bem bacana. Inclusive todas as cenas de ação de What If são muito boas, mas ele acaba sendo vencido e a gente descobre que na verdade o Nick Fury se aliou ao Loki para combater este inimigo em comum. E na sexta-feira a gente tem aí o Loki no prédio das Nações Unidas, comunicando para o mundo que ele está ali para governar a todos. E isso é prova de que mesmo com os eventos dessa realidade sendo diferentes, o Loki se mantém como uma figura conquistadora. O episódio termina com o Nick Fury encontrando o escudo do Capitão América e quando a gente acha que na verdade ele está conversando com o Steve Rogers, a Carol Danvers aparece e essa é uma cena bem legal porque a gente tem aí a primeira aparição da Capitã Marvel. Uma coisa que eu achei bem legal nesse episódio é que o agente Coulson, ele é meio que um alívio cômico, né? E aí ele rende cenas muito engraçadas, como a cena em que ele elogia o Thor e a cena em que ele vai falar a sua senha para Natasha, fazendo uma referência ao primeiro filme dos Vingadores, em que o Coulson conhece pessoalmente o Capitão América e a gente vê o quanto que ele é fã do Steve, ele chega lá com as figurinhas colecionáveis dele, enfim, achei isso bem legal. Mas uma coisa que me incomodou
foi a dublagem da Viúva Negra, que não foi feita pela atriz Scarlett Johansson. Foi uma pena que a produção da série não tivesse mantido a atriz como a dubladora de sua própria personagem. Essa foi a análise do terceiro episódio. Se você gostou desse vídeo, me dá aquela força deixando o seu like, comentando o que você achou desse episódio e, se possível, compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, onde eu tô sempre colocando outros conteúdos sobre filmes e séries, tá bom? E a gente se vê na próxima semana para análise do quarto episódio. Até!